noite, povo. Eu sou Marco Reis e estou aqui para falar sobre uma contrapartida do projeto PROAC 39, no qual eu fui contemplado, para falar sobre a obra de Ruth Guimarães, escritora aqui de Cachoeira Paulista, e o universo infantil na sua obra. Nós estamos abertos às perguntas que se possam fazer em qualquer tempo. Algumas já vieram, e a Laura Reis, produtora cultural, diretamente da UFOP de Ouro Preto, Universidade Federal, ela tem as primeiras perguntas. Sintam-se à vontade para o que mais interessar na obra dessa importante escritora paraibana. Boa noite. Então, Marco Reis, a primeira pergunta que foi colocada aqui é: quem foi a Ruth Guimarães? Então, a Ruth Guimarães nasceu lá em 13 de junho de 1920, aqui mesmo, por perto, estou falando de perto porque eu estou aqui em Aparecida, em Cachoeira Paulista. Ela morou muito tempo numa fazenda no sul de Minas, onde seu pai era uma espécie de encarregado, um meieiro, e conviveu com os funcionários de lá. Povo simples, povo devoto, povo supersticioso, com todas aquelas culturas do interior. Aprendeu a ler bem cedo e costumava dar uma olhada até nos jornais que os donos, os grandes proprietários tinham acesso. E a partir dessas observações do dia a dia, ela começou a imaginar histórias e também a escrevê-las, de certo modo, garatujando aqui ou ali, e foi criando um memorial bastante importante que seria usado depois na sua fase adulta. Ela perdeu os pais muito cedo e foi criada pelos avós. E curiosamente, embora ela seja cultuada como uma grande escritora, a sua avó, com quem ela tinha mais contato, era uma ex-escrava analfabeta. Aos 17 anos, mais ou menos, ela foi para São Paulo, foi trabalhar em farmácia, num laboratório. E a partir disso, começou a participar de alguns encontros numa farmácia Baruel, perto da Praça da Sé, onde havia a participação de vários escritores famosos já naquele tempo. Menotti Delpícia, Jorge Amado, Péricles Eugênio da Silva Ramos, que tem muito a ver aqui com a nossa região desse fundo de vale. E foi aí que tomou gosto pelas letras, e principalmente com o contato que o velho Amadeu, que era o dono da farmácia, tinha com editores e com gente famosa. E essa começa a ser a nossa Ruth Guimarães. E eles estão querendo saber aqui como era a família da Ruth, né? O que ela tinha, se ela tinha outros trabalhos, além de ser escritora. Então, a Ruth casou-se com um primo e teve 9 filhos. 3 deles tinham uma doença degenerativa que, por ordens médicas, ela já estava em São Paulo, morando lá com os seus avós, acho que em Suzano. Mas os médicos pediram para que ela morasse num lugar quente,
que aconteceu? Ela volta para Cachoeira Paulista. E daí, deu um tempo nas escritas, que já estavam bem adiantadas enquanto ela estava em São Paulo. Estava é meio redundante, mas foi isso mesmo. De modos que voltou para cá, fez concurso na Prefeitura de Cachoeira, virou secretária de Cultura e começou a fazer algumas traduções para a Cultrix. Com o passar do tempo, as crianças melhoraram, seu marido também, que teve um problema de saúde, melhorou. Ela resolveu voltar para São Paulo. Ficava lá durante a semana e aos finais de semana vinha para Cachoeira. Até que, passado um certo tempo, resolveram todos voltar lá para a capital, lá para Suzano dos seus avós. Aí começa a sua história como escritora, como as coisas começam a acontecer depois disso. Aqui tem uma pergunta do Rafael Cubas. Ele quer saber quais são as obras de Ruth Guimarães. Então, há muitas obras da Ruth. O seu romance, o único romance, é Água Funda. Porque até tem uma coisa curiosa, como eu me referi lá à farmácia Baruel, onde o velho Amadeu recebia vários escritores, inclusive a Ruth, uma vez ele perguntou, mas vocês falam muito sobre literatura europeia, sobre grandes autores, mas vocês não têm nada, vocês não apresentam nada. E a Ruth tinha uns rabiscos das lembranças da fazenda, histórias de assombrações, das histórias comuns, que a gente chamava de histórias da roça. E ela escreveu todo um grande texto chamado, ao qual ela pôs o nome de Água Funda. Ela pegou esse texto e levou para o velho Amadeu, que achou muito interessante. Ele, como tinha contato com a editora da revista Globo, ele mandou esses originais para as pessoas verem, para os editores dessa empresa. E eles também gostaram. Naquele tempo demorava muito para se fazer um livro. E nesse demorar, o texto passou por várias pessoas, inclusive Mário de Andrade, que é famoso até hoje. E ele achou também muito interessante. Isso foi sendo levado para frente até que o livro foi lançado. E junto com grandes autores outros, acho que foi o Menor Del Pica e a Lígia Fagundes Telles, um lançamento conjunto. Isso deu muita força a ela. E ao ler todas essas coisas, a crítica da época a colocou como uma versão brasileira da literatura fantástica, que estava muito em moda a partir de Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura. Né? E isso levou-a a procurar escrever Os Filhos do Medo, histórias terríveis, das assombrações, dos mal-assombras do grande mundo, desse Brasil profundo que pouca gente conhece e que tem histórias maravilhosas. Depois disso, ela também foi chamada a traduzir textos do francês. E enquanto estava em Cachoeira, nas suas voltas, idas e vindas, aí ela escreveu também vários livros infantis, Contos da Onça, Contos dos Índios, Lendas e Fábulas do Brasil. Né? Água Funda, olha que bonitinho. Né?
Eu estou falando de coisas que eu tenho aqui, né? Não estou inventando. Contos negros. E, de modos que ela tem 50 livros. De certo modo, introduziu autores estrangeiros, que ela traduzia bem do francês, do inglês, do latim. Ela traduziu Apuleio, de um livro chamado Metamorfoses, que aqui saiu com o nome de Asno de Ouro. Não olhem para mim. O Marco Antônio Magraner perguntou se as escritas dela, né, sempre foram voltadas ao público infantil. Não foram voltadas para o público infantil. Elas foram certamente inspiradas no universo infantil. Porque de onde saem as fantasias? De onde elas crescem? Por que elas existem e se mantêm? Porque elas passam pela criança, que tem a simplicidade de abrir-se a esse novo, estranho, e processá-lo assim, de maneira como se fosse real. Isso fica no imaginário dela, nas ações dela. Você veja que até as músicas de embalar nenéns têm essas questões de cucas e de outras coisas. Elas criam uma cultura que leva às nossas crenças e nos mantém crianças durante todo o tempo. Quando perdermos esse dom, né, seremos adultos chatíssimos. A Vilma Diniz quer saber qual que é a importância da Ruth para a literatura brasileira. A Ruth foi a primeira escritora negra respeitada, condecorada, convidada para a Academia Paulista de Letras. A Ruth, a partir de buscar, de somar essas questões desse Brasil profundo, que a gente chama de roça, e eu chamo de Brasil profundo, ela colocou esse povo num universo literário muito elitizado naquele tempo. Então ela pega uma realidade que todo mundo chama de lendária, de lenda, de gente culta, superstições, mas é a realidade daquele povo. É a realidade daquele grupo. Eles vivem, e daí é onde eu chego no universo infantil daqui a pouco. Porque ele é feito das tradições de vários povos. E não só dos povos daqui. Temos mais uma aqui. Onde se encontra o universo infantil em Ruth Guimarães? Acho que você estava respondendo, Então, né? Sabe que tem, assim, o universo infantil, ele é muito interessante porque ele acaba pautando toda a vida da pessoa. Se você pegar lendas, textos, todas as fábulas, elas têm uma moral. Elas querem que as pessoas façam isso desse jeito. Alguém fez isso e levou aquele castigo ou aquele presente. As lendas que vêm lá do Oriente Médio e depois perpassam ali, misturam com as europeias, ali em Grimm, Anderson e todos esses observadores das lendas populares. Em Ruth Guimarães, ela tem a noção de que, se você imaginar
Você pega as histórias que vêm lá das Arábias para a Europa, no tempo da devolução, não, da dominação, ou no tempo que os árabes ficaram na Espanha, em Portugal, por aquelas áreas, parte da Itália, durante 400 anos, misturando as ideias, as culturas que eles trazem com os credos e os medos e as crendices europeias de bárbaros, de germanos, de godos, de zigodos, tudo isso passa ali por Portugal, que vem ao Brasil lá há 500 e poucos anos, trazendo coisas que hoje nós temos, como Congado, Moçambique, as coisas que nós vivemos hoje. Isso não é irreal. Só que aqui isso se mistura a africanos, a coreanos, a italianos. Aqui é um caldeirão. E essas histórias elas vão se misturando e vão gerando outras histórias. As africanas são muito fortes, porque as ideias deles estão muito ligadas à natureza como divindade. As indígenas, porque eles acreditam que a natureza é a própria divindade. Eles não têm uma noção de frente e trás, eles são as árvores, eles são os rios. E toda essa riqueza, ela é passada por tradição oral. O que a Ruth fez? Pegou essa tradição oral, deu-lhe forma escrita, inclusive tem algumas obras dela que ainda serão lançadas, que tem muito a ver com essa miscigenação das lendas. Eu não sei o que mais vem por aí, que no início, desde Bíblia, desde todos os outros livros de determinadas religiões monoteístas, servem principalmente para organizar a sociedade, botando medo aqui, botando ordem aqui, faça isso, faça desse jeito, faça aquilo, senão você está ferrado. Agora, é uma questão minha, tá? Eu tenho algum conto, alguma crônica da Ruth que chegou em você de uma forma especial? Ou você é fã, assim, da obra mesmo? Eu fiquei muito impactado. Você sempre fala da Mãe do Ouro. Então, tem a Mãe do Ouro é uma metáfora muito interessante. Está nesse livro, cadê? Na Água Funda. A Mãe do Ouro é uma entidade, é uma mulher, loura, de cabelos dourados, diáfana, vestida de seda, que voa e às vezes vira uma bola de fogo, e ela sabe e procura onde estão as minas, onde está o ouro. Por que ela faz isso? Segundo a lenda, para proteger o ouro. O que os humanos fazem? Eles não vão atrás do ouro. Isso é difícil. Eles vão atrás da Mãe do Ouro, porque onde ela estiver tem ouro perto. Então começam a arrumar, acender velas, acender luzes, acender coisas, fazer coisas para atrair a Mãe do Ouro, para depois segui-la. É a ideia do sucesso humano ligado ao material. Né? Porque a Mãe do Ouro, em princípio, estaria assim, né? Além do material, protegendo a natureza, né? Do mercúrio, do garimpo ilegal, de todas essas questões que nós vemos e ouvimos, lemos nos noticiários de hoje em dia. Mas você ia falar de outro texto? E daí, mesmo nesse livro, tem uma coisa que é uma espécie de norte até para a minha vida. Entendeu? É assim.
A canoa está no rio. Ela bole a água. A água se mexe. A canoa vai e a água volta ao que estava. Você pega o remo para impulsionar a canoa. O remo bate no chão do rio, sai barro de lá. O barro sobe, suja a água. De repente, o barro some, a canoa vai e a água fica limpa. Entendeu? Sim. Amanhã não veio ainda. Ontem é o barro, é a água mexida. Nós somos a canoa. É isso. Então, o Danival Mascarini deu boa noite. Dani, O Empório 77 também deu, está 77 é o acompanhando. Carone. É o Carone. Grande poeta. Mas aqui não tem mais nenhuma pergunta, pai. Você quer fazer as considerações? Então, eu queria muito fazer essas considerações finais, porque eu tenho assim, eu já falei, mas eu quero só repetir essa questão do universo infantil. Onde que ele se encontra na Ruth Guimarães? Ele está nela mesma, porque ela se manteve com todas aquelas fantasias de criança, com todo o conhecimento, quando esteve junto com aquelas pessoas simples, com as histórias das pessoas simples. Ela guardou aquilo, escreveu aquilo, girou o mundo, traduziu o grego, o francês, o inglês, latim, os tubos, mas a essência dos Filhos do Medo, por exemplo, ela pegou de gente simples, sabe? Gente que se perdeu nesse Brasil profundo ao qual eu sempre me refiro. Toda a história dela está embasada num povo que não está nos grandes jornais, não está nas grandes TVs, a não ser como notícia ruim. Mas são eles que mantêm esse Brasil. São eles que mantêm os índios, os negros, os árabes, todas as histórias. O universo infantil está em nós. Está por causa que a Ruth pegou isso e passou num papel, grudou num papel, depois grudou no computador, grudou e daí esse universo infantil somos nós mesmos, virando mil para lá, virando mil para cá, sem perder uma certa desobediência. O que o Maurílio Reis falou, parabéns, Marco Reis, por trazer à luz a obra dessa pessoa maravilhosa, vanguardista, que foi Ruth Guimarães. Amém. A tia Elô tá aqui, Maurílio, acho que então temos mais perguntas. É isso. Agradeço a atenção. Ou atenções de Ruth Guimarães. Então tá, dá tchau pro pessoal. Foi uma contrapartida do PROAC 39, Isso. 2021. E se quiser, avisa eles que se quiser assistir a aula completa, né, pode acessar no seu canal do YouTube, só procurar Ruth Guimarães lá. Então, isso tem todo o processo está onde mesmo? No YouTube. No YouTube você acha, escreve Ruth Guimarães, Marco Reis, você acham todo o trabalho. E eu espero que vocês assistam e que coloquem lá as suas críticas, as suas sugestões, porque isso é um start. Essas coisas não têm, elas têm começo, mas não podem nunca ter fim. Tá certo. Amém.
Boa noite a todos. Boa noite a todos.